Quantos querem? Que andam passeando dentro do fogo. E não há, de fato, você é de Deus. Você não tem vergonha de mostrar que você é de Deus. Sadraque, Mesaque e Abednego, que confiaram nele, pois não quiseram cumprir quem agisse contrário. Fizeram o rei Nabucodonosor, claro que também o satrape, coloca essa reação na vida das pessoas. Que o Senhor esteja dirigindo este culto, essa reunião, que o Senhor possa, meu Deus, estar nos conduzindo às águas tranquilas através da Tua palavra, que o Senhor possa estar nos levando como nosso pastor aos pastos verdejantes, pela instrução, meu Deus, que vem do céu, que o Teu Espírito Santo, Consolador e guia das nossas almas imortais, possa estar nos guiando e nos conduzindo em toda justiça e a toda a verdade, pois nós sabemos e cremos que sem o Senhor não somos nada, nada poderemos fazer, nenhuma obra conseguiríamos ou conseguiremos realizar se o Senhor não for conosco, se o Teu Espírito Santo não nos guiar, não nos dirigir, nós não vamos chegar a lugar algum, mas contigo, ó Deus, nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou, do Senhor Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé, aquele que a Tua santa palavra diz que devemos olhar firmemente para Ele, que é o autor e consumador da nossa fé. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, porque Tu estás conosco e sem o Senhor nós sabemos que não somos nada. Em nome de Yeshua HaMashiach, em nome de Jesus Cristo Messias, nós Te agradecemos. Obrigado, amém e graças a Deus, amém. Falar com você através da Tua palavra, da Sua palavra. Agora, preste atenção, a Bíblia diz que quem tem ouvido, ouça o que o Espírito Santo diz à igreja, e Ele diz pela palavra, e eu já quero que você abra no livro de Romanos capítulo 4, está ali também a irmã Kátia Rodrigues, a minha esposa, né, sentadinha ali, também esteve comigo nos 2 cultos da manhã, que foram bênçãos, hein, irmãos? Foi, abençoados, e eu tenho certeza que esse não vai ser diferente, porque o Deus é o mesmo ontem, hoje e será para sempre, está conosco todos os dias, diz que nunca nos deixaria e jamais nos abandonaria, nesse nós podemos confiar, amém? Vamos ler aqui, vamos acompanhar, Romanos capítulo 4, verso 1, diz assim: que diremos, pois, ter alcançado nosso pai Abraão, segundo a carne? Porque se Abraão ele foi justificado pelas obras, ele tem do que se gloriar, mas não diante de Deus. Se ele fez algo, né, para ser justificado, se ele fez alguma coisa, ele pode até se gloriar, mas não diante de Deus. No 3 diz: pois, que diz a Escritura? Creu Abraão em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Quando Abraão confiou em Deus, quando ele creu em Deus, essa fé que ele teve em Deus, Deus atribuiu a ele como justiça. É como se ele tivesse recebido o dom da justiça quando ele creu em Deus. A mesma coisa somos nós, porque a Bíblia diz que nós somos filhos pela fé do crente Abraão. Ele é o nosso pai na fé. Então, quando você crê em Deus, você confia em Deus e na obra redentora de Cristo, que Ele veio como oferta pelos nossos pecados, quando você crê que Cristo veio como homem e recebeu o preço dos nossos pecados e morreu e ressuscitou, o terceiro dia subiu ao céu, quando você crê nessa obra redentora de Deus, então aquilo ali Deus olha para você e atribui a você como justiça. É como se você fosse justo e não devesse mais nada. Você não tem que fazer nenhuma obra. Você tem que crer em Deus como Abraão. E se você crê em Deus, a Bíblia disse: creu em Deus Abraão, e isso lhe foi imputado como justiça. Para você ser justo diante de Deus, você precisa crer em Deus e na obra redentora do seu Filho Jesus Cristo. Amém, igreja? Versículo 4, ainda falando de Abraão: ora, aquele que faz qualquer obra, não lhe é imputado a recompensa segundo a graça, favor imerecido, mas segundo a dívida. Se alguém trabalhou para mim,
trabalhou 30 dias. Se eu dou um dinheiro para ele, um salário para ele, eu faço um pagamento, eu não estou dando aquele dinheiro porque pela graça, por um favor imerecido. Não, eu estou pagando uma coisa que ele trabalhou para mim. Ele fez algo e eu estou lhe pagando. Agora, quando ele não fez nada para mim, mas ele creu em mim, acreditou em mim, na minha bondade, aí ele recebe uma recompensa. Ele recebe pela graça. Por quê? Porque ele não fez nada. Eu estou dando algo que ele não trabalhou. É isso que a Bíblia está dizendo. Creu Abraão em Deus e Abraão não fez obra nenhuma. Ele apenas creu em Deus. E porque ele creu em Deus, a Bíblia diz que isso lhe foi imputado como justiça. Mesma coisa somos nós. Esse versículo está explicando isso. Aquele que faz alguma obra, não lhe é imputada a recompensa como graça, como favor imerecido. Agora, mas segundo a dívida, se alguém trabalhou para você, você paga ela, você está pagando porque ela trabalhou, você deve a ela. Mas se você dá alguma coisa a alguém, sem ela ter trabalhado, então aquela pessoa recebeu por um favor que ela não merecia, pois ela não fez nada para você. Você entendeu isso, sim ou não? Então vamos para o versículo seguinte. Mas aquele que não pratica, olha aí, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. Amém, pessoal? Aquele que não pratica, mas ele crê no Deus que justifica o ímpio, essa fé que você crê em Deus, lhe é atribuída como justiça. Você é justo a partir do momento que você crê em Deus, no Deus que justifica o ímpio. Agora eu faço uma pergunta: como crer em um Deus que justifica o ímpio? Para Deus justificar o ímpio, Deus que é um Deus santo, um Deus correto, um Deus perfeito, um Deus que não falha, como é que ele pode justificar o ímpio? Em que lastro, em que base Deus pode justificar o ímpio? Tem que ter uma base sólida, porque Deus é santo, ele é justo, ele é perfeito. Como Deus pode justificar o ímpio? Baseado em quê? Baseado na cruz do Calvário. É ali que Deus justifica o ímpio. Você tem que crer no Deus que justifica o ímpio, e a sua base sólida é a cruz do Calvário. Na cruz do Calvário, porque Deus não justificou o ímpio, e Deus também não nos justificou, não perdoou os nossos pecados, pegando os nossos pecados e varrendo para debaixo do tapete. Não, teve um preço, nós não pagamos o preço, mas quem pagou o preço foi o Filho de Deus. Amém, igreja? Foi um preço pago. O Filho de Deus, ele se rebaixou tanto que ele era Deus e é Deus. Ele desceu da sua glória e veio a esse mundo como homem. Ele ficou da estatura do homem. Ele sofreu nas mãos do homem. Ele teve sede, cansaço, ele sofreu, foi traído, humilhado, ele foi cravado numa cruz. Ele recebeu sobre ele todas as maldições da lei. Tudo que não de ruim, que não prestava, ele recebeu sobre ele. Ele foi ao inferno, passou lá no inferno 3 dias. Ele ressuscitou, ele sofreu tudo isso para que eu e você, nós fôssemos justificados, para que o ímpio fosse justificado. Amém, igreja? Então, aquele que crê, olha aqui, aquele que não pratica, mas crê no Deus que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. Nós cremos no Deus que justifica o ímpio, mas justifica através da cruz, do sofrimento do Filho dele. Amém? E se você crê assim, Deus diz: você é justo aos olhos de Deus. Deus coloca sobre você uma justiça. Deus é justo, Ele olha para você e é como se você não tivesse pecado nenhum. Você nunca cometeu pecado e você é a pessoa mais justa do mundo, quando você crê no Deus que justifica o ímpio. Essa sua fé, a Bíblia diz, essa fé lhe é imputada, lhe é colocada sobre você como justiça. Deus olha para você e Ele vê você a pessoa mais justa do mundo. Você é aquela pessoa que merece todas as bênçãos de Deus. Mas eu não fiz justiça para merecer. Mas é a sua fé no Deus que justifica o ímpio. Deus olha para você e vê a pessoa mais justa do mundo. Aí você pode dizer: mas pastor Luciano, eu não mereço ser tratado como essa pessoa mais justa do mundo. Você não merece, mas Cristo também, que justifica o ímpio com a sua morte, Ele, quando foi para a cruz, Ele recebeu todos os pecados. Ele cometeu algum pecado? Mas Ele recebeu nossos pecados. Aí eu pergunto a você: Cristo recebeu, Ele merecia receber nossos pecados? Ele merecia ser condenado na cruz?
Mas ele foi condenado, foi ou não foi? Mas ele foi condenado porque ele merecia ou porque ele não merecia? Quem merecia ser condenado? Nós. Mas ele foi condenado sem merecer. Amém? E você e eu, nós somos justificados também sem merecer. Ele tomou o nosso lugar na cruz. Quando Deus olhou para ele, Deus deu as costas para ele. E ele disse, rejeitou ele, deu as costas. E ele disse, meu Deus, por que me abandonaste? Ele foi abandonado naquele momento. Para que eu e você hoje possa dizer, meu Deus, porque eu sou abençoado? Porque eu sou justificado? Você pode até questionar, Senhor, eu não mereço ser justificado, eu não mereço ser abençoado. Aí Deus fala para você, meu filho também não merecia ser condenado, mas eu peguei os pecados que você tinha e coloquei sobre ele, e peguei a justiça dele e coloquei sobre você. Você é justo se você crê no Deus que justifica o ímpio. Posso ouvir um amém? Ele sem merecer foi para a cruz e recebeu os nossos pecados. Foi rejeitado, humilhado para você ser exaltado. Ele desceu para que você possa subir para o céu. Ele foi condenado para você ser justificado diante de Deus. Ele foi rejeitado, abandonado. Meu Deus, por que me abandonaste? Para nós sermos recebidos para Deus, por Deus. Então agora, quando Deus olha para nós, Ele nem nos vê. Ele vê o próprio Filho dele, Jesus Cristo, justo. Por isso que você é justificado. Olha aqui, ó. Mas aquele que não pratica, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. Você é justo diante de Deus. Porque quando Ele olha para você, Ele vê o que, ó? A justiça de Cristo. O alto preço que Cristo pagou na cruz para te salvar. Você devia por causa do pecado de Adão. Era uma dívida muito grande que você não tinha como pagar. Mas o seu irmão mais velho, porque nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiro com Cristo, o nosso Salvador, o nosso Senhor Jesus foi lá e pagou com a sua própria vida. Ele mesmo disse, ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. E Ele deu a vida dele. E se você crê nisso, a sua fé lhe é imputada como justiça. Mas eu não sou a pessoa mais justa do mundo, eu não sou a pessoa perfeita. Nós não estamos falando aqui de perfeição, nós estamos falando de justificação. Cristo foi condenado para você ser justificado. Ele sofreu para você ter vida e vida com abundância. Ele foi humilhado para você ser exaltado. Quando Deus olhou para ele, Deus nem viu Jesus na cruz. Deus viu os nossos pecados. Ele nos via, Ele via os nossos pecados. Tanto que Ele deu as costas. Abacuque 1,12 diz, Senhor, Tu és tão puro de olhos que não podes contemplar o mal. E não pode mesmo. Quando Ele olhou, Ele viu os pecados, Ele virou as costas. E Jesus, como homem, oferta pelos nossos pecados, Ele disse, Senhor, meu Deus, por que me desamparastes? Deus deu as costas. O Pai, pela primeira vez, deu as costas para Ele. E estava dando a frente para nós. Estava dizendo, vinde bendito para o reino. Nós estamos agora no reino de Deus. Você entende isso? A troca da cruz. Cristo foi condenado, nós fomos justificados. Cristo recebeu todas as maldições da lei. É o que diz em Gálatas 3,13. Que Ele recebeu todas as maldições da lei, para que as bênçãos de Abraão chegassem até nós. Ele recebeu o que não prestava, para nós recebermos tudo que é de bom. Deus olhou para Ele e deu as costas, e olhou para nós, e agora nos vê como justos. Você é justo aos olhos de Deus. Você é aquela pessoa mais justa. Mas eu não sou a pessoa perfeita. Eu volto a dizer, eu não estou falando de perfeição, porque você e toda a humanidade não é perfeita. Mas você é justo aos olhos do Pai. A Bíblia diz, irmãos, lá em Efésios capítulo 2, que quando Cristo morreu, nós morremos com Ele. Quando Cristo ressuscitou, diz a Bíblia, que nós ressuscitamos com Cristo.
E quando Cristo se assentou à direita de Deus Pai, a Bíblia diz que nós estamos assentados em Cristo Jesus. Nós estamos assentados em Cristo. Por isso que quando Deus olha para nós, Ele nem vê a nós, Ele vê a Cristo. E Cristo é justo? É justo. Então você também é justo. Você tem que ter esse tipo de fé ao falar com Deus, ao entrar diante de Deus. Eu falava hoje pela manhã, está lá em Romanos 8,15, se eu não me engano. Vamos ver lá, é bem aí pertinho. Nós estamos no 4, 5, 6, 7, 8. Versículo 15 diz assim: porque não recebestes o espírito de escravidão para outra vez temer, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba Pai. Preste atenção nisso, irmãos. Aqui é muito importante. A Bíblia diz que nós não recebemos o espírito de escravidão para novamente temer. Você sabe qual é o espírito de escravidão? É o espírito do Velho Testamento, da antiga aliança, da velha aliança. Lá na velha aliança não existia filhos de Deus, lá só tinha servos. Você sabe que a Bíblia diz que que Josué era servo de Moisés, e Moisés era servo de Deus. Moisés não era filho de Deus, Davi não era filho de Deus, nenhum deles eram filhos de Deus, porque no Velho Testamento não existia filhos, só na nova aliança, feita no sangue de Cristo. Hoje nós somos herdeiros de Deus, está aí no versículo 17, se somos filhos, somos também herdeiros de Deus e co-herdeiros com Jesus Cristo. Hoje nós somos filhos. A nova aliança nos fez filhos, mas na velha aliança as pessoas eram servas de Deus. O que diz no versículo 15 é: porque você não recebeu o espírito de escravidão. Você não recebeu o espírito do Velho Testamento, da lei. Você recebeu o espírito da nova e eterna aliança. Que espírito é esse? Espírito de filiação. Diga comigo, levante a mão direita e diga: eu não recebi o espírito de escravidão, mas eu recebi sim o espírito de filiação. Eu recebi sim o espírito de filiação. Amém? Pode baixar o braço, pode baixar a mão. Aí diz aqui: recebi o espírito de adoção de filho, pelo qual clamamos Abba Pai. Abba é uma palavra, aqui o Novo Testamento ele foi escrito em hebraico. O Velho Testamento, em grego. O Velho Testamento ele foi escrito em hebraico. Mas o Novo Testamento que nós estamos lendo aqui, ele foi escrito em grego. E essa palavra Abba significa, não é nem pai, é paizinho. Ou como diz aqui na Bahia, painho. Então nós recebemos o espírito de filiação, ao qual clamamos Abba Pai. Painho. Deus é o nosso paizinho, irmãos. E Ele requer de nós, Ele está dizendo que a gente não deve receber. Nós não recebemos o espírito de escravidão do Velho Testamento para ter medo de Deus. Não, nós recebemos o espírito de filiação, ao qual clamamos Abba Pai. Você recebeu o espírito de filiação. Você é filha de Deus, você é filho de Deus. E Deus está dizendo: você recebeu o espírito de filiação. Você tem que agir como filho, como pessoa justificada pelo sangue de Cristo. Você crê no Deus que justifica o ímpio? Você foi justo, foi feito justo aos olhos de Deus, e você é filho, filha de Deus. Você tem que agir no espírito da filiação. Como é o espírito da filiação? Eu tenho um exemplo hoje pela manhã nos 2 cultos dos meus 2 filhos. Eu tenho 2 filhos, o Diego e Vitória. Quando nós dormimos, aí no outro dia de manhã, eu gosto de acordar cedo. Eu gosto de fazer o café. Meu pai sempre fez o café, deixava a mesa pronta. Quando nós acordávamos, estava tudo preparado. Eu faço a mesma coisa assim, eu sigo a tradição dele. Eu acordo cedo, eu faço o café. Dizem que eu faço um bom café. E eu boto a xícara na mesa, o pires, eu coloco o pão, a manteiga, o queijo quando tem, às vezes não tem. Eu coloco o biscoito, enfim, eu forro a mesa direitinho, faço o café, coloco o leite, o açúcar, eu deixo a mesa toda preparada, posta para meus filhos, para minha família. Amém, pessoal? Os meus filhos, eu já durmo pensando nisso.
De manhã vou acordar, vou fazer isso. Se precisar, não tiver banana para cozinhar, que eu gosto de, eu e a minha esposa gosta de banana cozida pela manhã. Se não tiver, eu vou lá no mercadinho, compro a banana e cozinho a banana. Quando eles acordam, tá a banana também na mesa lá, eu preparo toda a mesa. E os meus filhos, eles nem se preocupam com o que vão comer no outro dia. Por que eles não se preocupam? Porque eles têm espírito de filiação, amém? Eles sabem que o aba dele, o paizinho dele, vai cuidar de tudo, vai preparar toda a mesa, para que quando eles levantem, já esteja tudo preparado. Eles sabem que eles podem contar com o pai deles, amém, pessoal? Você está entendendo? Isso é que é espírito de filiação. Deus requer de nós, Ele diz, olha, vocês não receberam o espírito do Velho Testamento, o espírito de escravidão para novamente temer. Não, vocês receberam o espírito de filiação, ao qual clamam, Abba Pai. Abba é paizinho, Ele é o seu papai. O Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, aquele que separou a porção seca da molhada, aquele que fez os luminares, que criou o homem do pó da terra e soprou nas suas narinas o fôlego da vida, o seu espírito, aquele que fez os astros, luminares, as vegetações, os animais, Ele é o seu Abba, é o seu paizinho querido. Ele quer que você tenha o espírito de filiação, que quando você acorde amanhã para trabalhar, para fazer um concurso, para fazer vendas, enfim, que você tenha certeza, a convicção, que Ele já preparou toda a mesa para você, já está tudo preparado, você só vai sentar e tomar posse em nome de Jesus, amém, igreja? Você entende o que é espírito de filiação? É mais ou menos quando o pai, a mulher está grávida, o que é que o pai faz? Mas a mulher faz todo o enxoval do seu filho, porque ele ama aquele filho que vai nascer, e ele compra o berço, e ele coloca o forro, o travesseirinho, o talco, o perfume, o sabonetinho, ele prepara o quarto, ou seja, ele prepara todo o enxoval do seu filho, porque ele ama aquele filho, e quando o filho nasce, já está tudo preparado. É isso que Deus está dizendo para mim e para você, que Ele não nos deu o espírito de escravidão para a gente viver temendo, mas o espírito de filiação. Quando você nasceu, Deus já preparou todo o seu enxoval, já está tudo preparado. É o que a Bíblia diz, tudo é possível para aquele que crê. Mas infelizmente a maioria das pessoas, elas não têm esse espírito de filiação. Elas ficam dizendo, puxa, será que Deus me ama? Eu não sou perfeito, às vezes eu já falhei. Você falhou e todo mundo falhou. Deus ama você, Ele pagou um alto preço por você. Você precisa crer no amor de Deus. Quem é pai, quem é mãe aqui, levante a mão. Eu também sou pai, e eu posso confessar a vocês que os meus filhos não são perfeitos. Eu posso confessar a vocês, se eu perguntar aqui, você vai concordar comigo? Seus filhos já fizeram alguma coisa que deixou você triste? Sim ou não? Ele acertou tudo que você pediu para ele fazer, ele fez tudo direitinho? Mas você ama seus filhos mesmo assim, com as falhas dele? Ah, ele falhou, você ainda ama ele. Você não quer que ele quebre uma perna para ele tomar uma lição e aprender? Você sabe que tem gente que acha assim? Que às vezes porque não foi perfeito, teve um pensamento mau, julgou alguém, quando a Bíblia diz não julgueis para não ser julgado, isso é um pecado, isso é um erro, nós não devemos fazer. Se fizer, nós devemos confessar os nossos erros. A Bíblia diz, quem confessa e deixa, alcança misericórdia. Mas a pessoa acha que porque ela não é perfeita, o pai não a ama. Seus filhos não são perfeitos, meus filhos não são perfeitos, mas eu os amo. Eu amo cada um deles, e eu vou estar com eles até o final da vida deles. Eu vou ajudá-los em tudo que eu quiser, aliás, que eu puder. A mesma coisa é Deus. Se eu posso dizer isso dos meus filhos, o que Deus não está falando para nós? Jesus disse, vós que sois maus, pais maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial dará coisas boas que lhe pedirem. Comparando com Deus, nós somos pais e mães maus, mas nós somos pais bons e mães boas também. Mas quando compara com Deus, não dá para comparar. É verdade ou não é verdade? Deus é amor, e Deus nos ama, e Ele é a nossa justiça. Então, Jesus disse, se vós que sois pais maus, sabe dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial. Olha que Deus falou, Jesus falou. Jesus não falou, quanto mais eu, aliás, quanto mais o meu Pai Celestial. Ele falou, quanto mais o vosso Pai Celestial. Ele é o nosso Pai Celestial. Dará boas coisas aos que lhe pedirem. Mas infelizmente as pessoas não têm um espírito de filiação, e a Bíblia diz que sem fé
É impossível agradar a Deus. As pessoas não têm fé, elas acham que não merecem, porque elas olham para si e dizem: poxa, mas eu não sou perfeito. Eu no trânsito, eu dei uma buzinada, até xinguei alguém lá. Você não deveria ter feito isso, mas você errou. Mas você ainda é filha, é filho de Deus. Seus filhos não são perfeitos, os meus filhos não são perfeitos, muitas vezes erram, mas ainda são meus filhos. Eu os amo, e até o final da vida deles, eu vou estar ali com eles. Posso ouvir um amém, igreja? É a mesma coisa, irmãos. Deus ama você. Deus pagou um alto preço por você. Ninguém paga um valor grande por aquilo que vale pouco. Deus ama você, e você precisa confiar no amor de Deus e ter esse espírito. Que espírito é? Espírito de filiação. Eu não sou perfeito, mas eu sou amado de Deus. Eu às vezes falhei, eu às vezes tinha uma atitude que eu não deveria ter. Eu estou lutando para melhorar, mas eu vou melhorar em nome de Jesus. Mas uma coisa eu sei: Ele é meu Pai, Ele me ama, Ele está comigo até o final da minha vida. Ele disse: eu nunca te deixarei, de maneira nenhuma te abandonarei. O que Jesus quis falar com isso? Que de maneira nenhuma, não há nenhuma maneira que você fez ou possa fazer que Jesus vai abandonar você. Sabe por quê? Porque Ele é teu Pai. Pai não abandona filho, mãe não abandona filha. Fica triste, fica chateado, mas não abandona. Por quê? Porque há amor entre aquele relacionamento. Amém, pessoal? O amor que desce sempre é maior do que o amor que sobe. O amor de um bebezinho no berço, o pai ou a mãe vai pegar aquele amor de cima para baixo, sempre será maior do que o amor de baixo para cima. Posso ouvir um amém? É ou não é verdade? O amor do pai é maior do que o amor dos filhos. Deus ama você. Você é o filho, a filha de Deus. Mas o que eu fiz para merecer? Nada. Cristo fez por você. Ele veio a esse mundo e Ele sofreu por causa dos pecados de Adão, do pecado de Adão e dos nossos pecados. Ele sofreu em nosso lugar. Ele foi condenado para eu e você ser justificado aos olhos de Deus. Ele sofreu para nós termos vida e vida com alegria. Ele foi humilhado para você ser justificado. Ele pagou o que você não podia pagar. E hoje nós estamos em Cristo Jesus. E Cristo, quando olha para você, Deus, quando olha para você, Ele vê o Filho dele amado. E Ele diz: essa é a minha filha que eu tenho um grande prazer. Esse é o meu filho que eu tenho um grande prazer. E você tem que ter o espírito de filiação. Por mais que o filho erre, ele sabe que ele é amado pelo pai e pela mãe dele. Por mais que você não seja perfeita, você tem que ter o espírito de filiação. Pai, eu falhei, mas eu vou melhorar. Mas eu agradeço ao Senhor. Por quê? Porque o Senhor é meu Pai, o Senhor me ama. Ah, Pai, como o Senhor me ama, e eu tenho que estar firmado nesse amor. A Bíblia diz, irmãos, que o amor de Deus nos leva ao arrependimento. Não é o arrependimento que nos leva ao amor de Deus. O amor de Deus vem na frente. Como é isso, pastor? Eu pensei que o arrependimento vinha na frente. Não, o amor de Deus sempre vem na frente. Deus amou o mundo de tal maneira, ao amor vir na frente, que deu seu Filho Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O que veio primeiro? O amor de Deus dando Jesus, ou as pessoas se arrependendo e crendo em Deus? Primeiro veio o amor de Deus. Ele amou o mundo primeiro e deu Jesus. Depois que veio o arrependimento. O amor de Deus nos leva ao arrependimento. Quanto mais você conhece o amor de Deus, aquele amor incondicional, mais você se arrepende e diz: puxa, eu não posso trair sangue inocente. Eu não posso fazer isso com o meu Deus que me ama de maneira incondicional, que eu mereci para o inferno até de cabeça para baixo, mas Ele me ama, Ele me aceita, Ele me perdoa, Ele é o meu Abba, o meu paizinho querido, o meu pai. E eu me arrependo, eu não vou mais fazer a coisa errada. É o amor de Deus que nos leva ao arrependimento. Amém? Então, para finalizar, você é justo quando você crê no Deus que justifica o ímpio e justifica pela morte do Filho dele na cruz. Você recebeu espírito não de escravidão para temer, mas espírito de filiação. Você é filho, você é filha de Deus, e Deus te ama porque Ele é o teu Pai. Deus é seu Pai e Deus gosta de você e quer o seu melhor. Sem fé é impossível agradar a Deus. Está faltando essa fé nos filhos de Deus para poder agradar a Deus e ser muito feliz e abençoado. Amém? Aplaude a Ele bem forte em nome de Jesus. Só quem entendeu a palavra, levante a mão assim e diga: meu Pai, eu te agradeço, porque eu entendi que o Senhor me ama. Eu posso não ser perfeito,
mas eu sou muito amado de Deus. Eu sei que o Senhor é o meu abo, o meu paizinho querido, e o teu amor nos leva ao arrependimento. Eu estarei cada vez mais fazendo o meu melhor, mas crendo no teu amor. Em nome de Jesus, obrigado, amém e graças a Deus, amém, glória a Deus, obrigado Jesus, amém, irmãos. É uma alegria estar aqui com vocês. Tem um recadinho de Deus aqui para vocês. Que diremos, Romanos 8, 31. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem será contra nós, irmãos? Se Deus é por nós, o diabo, a macumba, o vírus, a bactéria, de maneira nenhuma. Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como, fale aí, como não nos dará também com ele todas as coisas. Olha o que está falando aqui, como ele não nos dará é futuro, não tem como ele não dar. Ele deu, irmãos, o que ele tinha de mais precioso no céu, o Filho dele amado, que morreu por nós, nunca pecou, santo, puro e inocente, veio sofrer por nós. Ele pegou o que ele tinha de melhor e deu por você. Como ele não te dá a prosperidade? Como ele não te dá a cura? Como ele não te dá a vida abundante? Se alguém paga para você, diz assim, olha, vou te dar 10 reais. Você acha que depois você precisa de 5, ele não vai te dar? Ele vai te dar porque ele já deu 10. Então ele já deu 10, que é Jesus. Ele deu o que ele tinha de mais precioso, por amor. E ele não vai te dar as outras coisas que você precisa. Então fala, como ele não dará? Então peça a Deus com fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. E ele vai te dar tudo o que você precisa em nome de Jesus. Amém? Amém, glória a Deus.